Foi veiculada na mídia tradicional há poucos dias a informação de que Geraldo Alckmin foi sondado pelo PT para compor uma possível chapa presidencial como candidato a vice-presidente, tendo Lula na disputa pelo cargo principal. É claro que essa união profana é um tanto quanto surpreendente num primeiro momento. Afinal de contas, esses dois já se engalfiaram verbalmente no passado. Contudo, um olhar mais calmo e atento aponta para o fato autoevidente de que Lula e Alckmin são mesmo muito próximos e parecidos intelectualmente. A grande prova disso é que boa parte da mídia especializada recebeu com muito agrado a possibilidade de que ambos os políticos de longa data componham uma chapa anti-Bolsonaro para o próximo ano. Mas e aí? Será que essa candidatura tem mesmo futuro? E é claro, antes que eu me esqueça, você já me segue aqui no meu canal? Se ainda não me segue e se curte o trabalho que eu faço aqui no YouTube, clique aí embaixo em se inscrever e aproveite e deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, porque isso ajuda o meu canal a ser recomendado para mais pessoas que curtem esse tipo de assunto. Este é um canal pequeno, então toda ajuda é muito bem-vinda. E aproveite e me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Twitter e Instagram, porque eu sempre posto coisas diferentes por lá também. E se quiser me apoiar financeiramente, uma vez que este canal ainda não é monetizado, você pode contribuir através do Padrim, com valores a partir de R$1 por mês. O link está na descrição deste vídeo. Como eu falei, a mídia parece estar bastante empolgada com a formação dessa improvável dupla. É claro que não há nada garantido e nenhuma mensagem formal a esse respeito foi emitida, seja por parte do PT, seja por parte do Alckmin. Até porque o picolé de chuchu está de malas prontas para sair do PSDB, esperando, ao que tudo indica, apenas as prévias que irão definir o candidato derrotado do Partido Tucano no ano que vem. Aquela vergonha que o mesmo Geraldo Alckmin passou em 2018, vocês se lembram? O simples aceno para essa possibilidade, que certamente foi uma pista plantada propositalmente pelo PT na mídia, para testar o termômetro político dessa mistura entre o quase ex-tucano e o partido do Mensalão e do Petrolão, já foi o suficiente para despertar as múmias da análise política brasileira, que anseiam com o retorno do ancien regime brasileiro, unindo numa única candidatura duas velharias políticas que já deram o que tinha que dar. Eu não estou mentindo, até mesmo uma foto do Alckmin ajoelhado em uma igreja foi publicada por algum site de notícias famoso, certamente antecipando aquele movimento natural em que candidatos ateus e anti-religião vão à missa para comungar, na expectativa de enganar os católicos mais incautos. Veja o nível de forçação de barra dessa galera, tentando fabricar uma imagem de bom vice para o Geraldo Alckmin, tentando empurrar essa possível chapa goela abaixo dos brasileiros. Patético. Todos os que acompanham assuntos políticos há algum tempo precisam dar o braço a torcer nesse aspecto. Olavo de Carvalho estava com a razão. Ele já havia falado há algum tempo do tal teatro das tesouras, uma expressão utilizada desde o princípio do regime soviético e que representa uma mesma força política dividida em duas partes, duas frentes, que sob um olhar pouco atento podem parecer antagônicas, mas que no fim das contas fazem parte de um mesmo corpo. Ou seja, duas forças que são como duas lâminas de uma mesma tesoura. Pois bem, a estratégia das tesouras define muito bem a relação entre PT e PSDB, conforme o próprio Olavo de Carvalho explicou tantas vezes. Desde meados da década de 90, parecia ser pintada pela grande mídia uma dicotomia política no Brasil, onde os holofotes eram direcionados para os dois maiores partidos que viviam disputando a presidência da República, os já citados PT e PSDB. Tal como acontece com os republicanos e os democratas nos Estados Unidos, parecia que esse bipartidarismo espontâneo seria interessante para o desenvolvimento do país, por representar uma saudável alternância de poder entre diferentes formas de ver o mundo. Mas horas, eis que o povo brasileiro finalmente pôde perceber que ambos os partidos são a mesma coisa, apenas em trajes diferentes. Em outras palavras, o PSDB é o PT com a barba feita. E essa compreensão, é claro, não veio por parte da grande mídia, pois foi ela quem começou essa mentira toda. Foi graças à informação barata e distribuída que o brasileiro conseguiu enxergar a realidade que antes estava turva diante de seus olhos. A realidade de que por muitos anos assistimos aos debates políticos envolvendo Lula, Dilma, Alckmin, Serra e Aécio Neves, como se eles fossem grandes inimigos, sem saber que no fim das contas eles eram a mesmíssima coisa. Afinal, de acordo com o próprio Fernando Henrique Cardoso,
Ele, por muito pouco, não ingressou no Partido dos Trabalhadores, o PT de Lula, quando este o fundou em 1980. Porém, FHC preferiu tocar o seu próprio projeto, fundando anos depois o PSDB, partido que o levou em meados da década de 90 à presidência da República. Já naquela época, as diferenças políticas entre os dois líderes partidários não eram tão grandes assim, embora a maquiagem da grande mídia tenha enganado o povo brasileiro a esse respeito durante muito tempo. Não é preciso ir muito longe para nos lembrarmos disso. Num passado não muito distante, esses senhores interpretavam muito bem o papel de adversários políticos. Recentemente foi resgatado um tweet feito pelo Picolé de Chuchu, em 2018, tendo como alvo seu então adversário na corrida presidencial, o poste do Lula. Caro Fernando Haddad, não é o meu partido que é comandado de dentro de um presídio. Nem minha campanha foi lançada na porta de penitenciária. Em São Paulo, bandido pega cana dura. Nós construímos 99 novos presídios e reduzimos a criminalidade. Pesado, você não acha? Agora, contudo, a Alckmin afirma não ter diferenças intransponíveis com Lula e que se sente bastante honrado por ter sido lembrado pelo ex-presidiário. Enfim, a hipocrisia. É claro que nós sabemos que na política não existem princípios e que tudo é um jogo de interesses. Se hoje é conveniente para as partes sair no tapa, elas farão isso. Se amanhã for conveniente que as partes se beijem, você poderá aguardar um belo beijo francês. Contudo, não se pode negar que esse tipo de atitude hipócrita, descarada, não faz muito bem para a imagem política desses sujeitos. Embora a mídia especializada tenha ficado mesmo empolgadinha com essa aproximação política, eu não sou capaz de afirmar com certeza se ela foi benéfica para ambos os envolvidos. Já se observa alguma rejeição ao nome de Alckmin entre o núcleo mais duro dos apoiadores do PT, que representa uma significativa quantidade de votos da legenda. Por outro lado, o Picolé de Chuchu, ao se aproximar perigosamente de Lula, poderá acabar se queimando na disputa ao governo de São Paulo, uma vez que, ao que parece, ele está bastante inclinado a concorrer mais uma vez a esse cargo. Agora preciso pontuar uma coisa. Você se lembra do pífio percentual de votos que o Geraldo Alckmin teve na eleição de 2018? Aquilo foi patético e ele praticamente enterrou naquele mesmo ano a sua carreira política. Será que não tinha um nome um pouco mais relevante que pudesse ser sondado pelo Lula a fim de turbinar uma sua possível candidatura? Será que Alckmin é tudo o que restou para o 9 dedos no frigir dos ovos? Mas o Geraldo Alckmin é muito forte em São Paulo e poderia trazer importantes votos para o Lula naquele estado. Meu amigo, pense comigo, na campanha presidencial de 2018, o Picolé de Chuchu teve menos de 10% dos votos no estado que o elegeu 4 vezes como governador, ficando atrás inclusive do Ciro Gomes. É sério que alguém acha que Alckmin poderia trazer um único voto sequer para o Lula em São Paulo, ou onde quer que seja? Eu já havia cantado essa pedra em outro vídeo aqui no meu canal, com o título de, afinal, quem apoia o Lula para 2022? Não é que o Molusco tenha refletido e chegado à conclusão de que Geraldo Alckmin seria o vice mais preparado para sua chapa. Não, ele simplesmente não tem a quem recorrer. A sua única opção foi acenar para um tucano falido politicamente, um sujeito que foi escanteado pelo próprio partido e que agora sai pela porta de trás, vendo sua relevância dentro da legenda se esfacelar por completo. Lula não se aproximou de Alckmin porque quis, mas só porque seu ex-suposto inimigo político foi o que lhe restou. De qualquer sorte, eu acredito que toda essa história de uma aproximação entre Lula e Alckmin não passe apenas de uma jogada política das mais descaradas, embora eu não saiba dizer exatamente qual seja o objetivo almejado. Esse palpite, meus senhores, eu passo. Contudo, eu mantenho meu posicionamento de que o Lula não será candidato em 2022, como eu já havia afirmado anteriormente em outro vídeo aqui do meu canal, com o título de A Esquerda Brasileira Está Rachando. O Molusco está bastante queimado e ele provavelmente sabe que sua candidatura seria bombardeada de todos os lados por propaganda negativa. Afinal de contas, as pessoas ainda se lembram muito bem do tempo que o Lula passou na prisão, e muita gente sabe bem que ele só saiu de lá por conta de manobras jurídicas feitas pelo STF, que tem um estranho interesse em vê-lo solto e elegível para bagunçar o cenário eleitoral. Mas a candidatura do Lula não vai decolar. Na certa, ele está estudando qual será o nome viável de seu partido que poderá ser lançado à presidência da República no próximo ano. O próprio Lula afirmou recentemente em seu Twitter: "Eu disputei as eleições de 2006 com Alckmin, mas tenho profundo respeito por ele. Mas eu não estou discutindo vice ainda porque não discuti a minha candidatura. Quando eu decidir, aí sim eu vou a campo para procurar
procurar alguém para ser vice. Nem mesmo o Molusco, ao que tudo indica, sabe o que fazer. E não escondo de vocês, eu acho isso até bom, acho positivo para o Brasil no final das contas. É divertido ver toda essa movimentação de proto-candidatos à presidência nessas últimas semanas. Já são mais de 10 nomes ventilados, que ora sobem para a disputa principal, ora descem para o cargo de vice-presidente de outro possível candidato da terceira via. Num cenário em que nem mesmo tão badalado Sérgio Moro já se decidiu abertamente sobre sua candidatura, o que veremos nas próximas semanas é o esvaziamento de todos os balões de ensaio políticos que foram inflados de uns tempos para cá, com vários nomes pulando fora da disputa. É fato que a terceira via está padecendo desse mal há um bom tempo, e como sempre gosto de frisar, essa disputa entre os inúmeros nomes que querem unir debaixo de sua candidatura todos os votos dos indecisos é o grande calcanhar de Aquiles dessa turma, e é o que vai impedir que a terceira via tenha qualquer chance de vitória. Contudo, é de certa forma surpreendente saber que nem mesmo o PT consegue definir com precisão quem irá se candidatar pelo partido. Eu não duvido, meus caros, que sequer tenhamos um candidato petista para o principal cargo do executivo no ano que vem, com o partido de Lula se resignando a indicar um candidato a vice-presidente. Não descarta a possibilidade de que o Lula se aproxime do Alckmin apenas para acenar uma aliança com este último, que tem possibilidades reais de ser reeleito novamente para o governo de São Paulo. Num cenário em que o Fernando Haddad seja, de fato, o candidato poste do Lula, o caminho para o governo de São Paulo estaria livre para o Alckmin. Sendo eleito, ou pelo menos recebendo a maior parte dos votos no estado no primeiro turno, o picolé de chuchu poderia publicamente apoiar Fernando Haddad no possível segundo turno contra Bolsonaro ou contra qualquer outro candidato. O fato, no fim das contas, é que Lula e Alckmin se merecem porque eles são duas pernas de uma mesma tesoura. Se no longínquo passado de 2006 chegamos a acreditar que o PT do Molusco e o PSDB do picolé de chuchu tucano fossem completamente distintos, hoje nós sabemos que ambos são farinha do mesmo saco socialista, defensores dos mesmos ideais coletivistas e do mesmo controle absoluto sobre nossas vidas. Embora eu ache pouco provável que isso aconteça, eu acharia lindo ver uma candidatura do Lula tendo o Alckmin como vice. Além de escancarar a hipocrisia de ambas as figuras e de seus partidos, isso também seria o sepultamento definitivo da relevância política desses dois sujeitos que tão logo abandonem a vida pública não deixarão saudade no coração dos brasileiros.